Bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente retornando às nossas aulas, agora de um modo diferente, mas logo estaremos todos juntos. Na aula passada nós trabalhamos a Revolução Industrial, tá? Passei todo aquele material para vocês, toda aquela aula, tá? Foi uma atividade, estou no aguardo dessa atividade, tá? E agradecer mais uma vez estar aqui com vocês. Para dar continuidade ao nosso assunto, vamos trabalhar hoje a Revolução Francesa. Tá? Lá na aula passada, na Revolução Industrial, nós trabalhamos lá a questão de todo como foi o processo daquela Revolução Industrial, aonde foi que aconteceu a primeira, que foi na Inglaterra, tá? Onde iniciou, tá? Nós vimos lá todo aquele processo que aconteceu, como foi que se deu, tá? Até chegar todo aquele patamar. Aqui nós vamos trabalhar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela ocorreu em 1789 e 1799, na França. Tá? Essa revolução provocou grandes mudanças sociais e políticas no país. Tá? Depois de um longo processo, o antigo regime foi destruído e os privilégios por nascimentos destruídos. Foi o marco do fim da Idade Moderna e início da Contemporânea. Tá? Isso aí foram os primeiros passos da Revolução Francesa. Aconteceu na França, nessas duas datas ali, aquelas duas datas apresentadas. Foi uma grande mudança social e política no país. Em 1789, a população francesa estava dividida em três ordens. Era o clero, a nobreza e o restante da população. Primeiro é o Estado. O Estado tinha dois segmentos, que era o alto clero e o baixo clero. O alto clero era composto por bispos, abades, vindo de famílias nobres. O baixo clero eram os sacerdotes. O segundo escalão, nessa hierarquia, é o segundo estado, é a nobreza cortesã. Quem era essa nobreza cortesã? Pessoas que viviam em torno do rei, que estavam ali em torno do rei. Nobreza providencial, nobres que viviam nas províncias. Nobreza toga, burgueses ricos que compravam títulos de nobreza. E o terceiro estado eram camponeses. Quem eram esses camponeses? Trabalhadores rurais. Tá? Sans-culottes, camada social urbana, ou seja, aquela população que vivia na cidade. A pequena burguesia. Quem era a pequena burguesia? Pequenos comerciantes e artesãos. Média burguesia eram os médicos, advogados e professores. A alta burguesia eram os banqueiros, grandes empresários daquela época. Tá? Então, pessoal, em 1789, essa era a estrutura da população francesa. Tá? Que se nós formos pegar um pouco, tá? Trazendo para os nossos dias, não está tão diferente, não houve tantas mudanças. Tá? O que aconteceu lá no passado, se nós formos observar, dentro da nossa sociedade ainda há essa mesma escala. Tá? Aqui está uma pirâmide, tá? Um desenho bem esclarecedor de como era. Tá? Através vocês observam que o primeiro estado lá em cima é pequeno, porque lá só ficava a minoria, que era o clero. Tá? O segundo era a nobreza, 1% era o estado, 2% era a nobreza. Tá? Clero e nobreza. Quem era o clero e a nobreza? Está aqui. O clero e a nobreza, eles tinham mais privilégio. Que privilégio era esse? Terras, cargos, prestígios, privilégio e isenção fiscal. Tá, pessoal? Então, vocês observem uma coisa, que essa coisa, essa hierarquia, essa coisa do menor, continuar sendo menor, tendo todo aquele processo, entendeu, de ser submetido a altos escalões, ainda continua. E vocês podem observar na pirâmide também que 97%, tá, era o quê? Burguesia, camponês, sans-culottes, ou seja, esses eram obrigados a pagar os impostos. Tá? Para quem? Para sustentar
os dois tópicos lá de cima, o clero e a nobreza. Aqui, no século XVIII, tá aqui mais uma vez como era a estrutura, os privilegiados da época, daquele tempo, continuo falando novamente a vocês, clero e nobreza. Os não privilegiados eram o terceiro estado, burguesia e povo. O clero e a nobreza tinham vários privilégios. Que privilégio era esse? Não pagavam impostos, não recebiam pensões do Estado e podiam exercer cargos públicos. Tá? Observem como era o processo na antiguidade. Tá? Imagine como é que vivia a população menos favorecida. Tá? Então eles não pagavam, o clero e a nobreza, eles não tinham essa ideia, essa questão de pagar. Tá? Quem fazia isso? Aí tinha os burgueses. Quem eram os burgueses? Os burgueses enriqueciam por meio de atividades como comércio e indústria. Embora eles não estivessem acumulando crescente poder econômico, embora estivesse poder econômico, eles não tinham poder político por causa do absolutismo, ou seja, eles não tinham voz, tá? Naquela época, só tinha clero e nobreza. Tá? Uma outra situação, miséria e fome, tá? Crise no setor têxtil, crise nas finanças públicas, maior cobrança de impostos da burguesia. O terceiro estado sustentava economicamente por meio do pagamento de impostos os outros dois estados. Ao mesmo tempo, era ignorado nas decisões políticas. Pessoal, eu trazendo isso para vocês, é muito parecido ainda hoje. Tá? Quem que mantém, quem que paga somos nós, tá? Os menos favorecidos, a massa, a população. Tá? E lá, o que nós fazemos? Nós pagamos nossos impostos, entendeu? No intuito de termos retorno, tá? Nós que pagamos os salários dos nossos governantes, tá? Então, é tudo parecido, se vocês vão analisar, é uma política velha, mas que nós, se vocês forem observar, ainda hoje temos toda essa situação, tá? Quem eram os membros do terceiro estado? Os membros do terceiro estado passaram a reivindicar a igualdade de todos os setores. Tá? Então, acredita-se, e nós podemos observar que houve, por isso que o nome é revolução, porque acredito que o terceiro estado, aqueles 97% que nós vimos anteriormente, lá naquela pirâmide, não suportou todo esse processo de pagar imposto, de trabalhar para manter o clero e a nobreza. E aí eles começaram a combater o absolutismo, tá? Esse negócio de absolutismo, só dois poderes decidindo, a reestruturação dos estados que favorecesse o desenvolvimento do capitalismo, ou seja, reestruturar, renovar, para favorecer todos, não só dois poderes. A excessiva intervenção na economia, outro setor, tá? Intervenção, vamos fazer como deve ser feito, a acabar com os privilégios da nobreza e do clero, tá? Acabar, ou seja, tirar, por que só a classe, os 97% tinham que trabalhar e manter, e os outros dois? E uma coisa que chama bastante atenção, não sei se vocês observaram, a questão do imposto. Eles não pagavam imposto, tá? Só os de baixo, os 97%, como vocês puderam observar lá na pirâmide. Então, os membros passaram a reivindicar. E isso tem que ser uma coisa que todos nós, seres humanos, temos que fazer, reivindicar os seus direitos. Às vezes, nós cumprimos só com os nossos deveres, mas você também tem direito. Sentindo-se pressionado, a nobreza e o clero, eles pressionaram o rei Luís XVI, tá, a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, ou seja, vamos resolver essa situação, vamos amenizar. Os menos favorecidos não suportam mais tantos encargos de impostos, de muito trabalho. Então eles convocaram uma assembleia. Essa assembleia era a instituição parlamentar antiga que tinha participação dos representantes das 3 ordens.
Tá? O sistema de votação era feito por ordem. Então, nessa Assembleia, observe, não ficou só os dois, os três, vão participar os três. Tá? Favorecer os interesses da burguesia, é o que eles discutiram na Assembleia. Grande participação popular, as massas camponesas e urbanas tiveram, pela primeira vez, a chance de demonstrar o seu descontentamento. Porque antigamente a população menos favorecida, ele não tinha voz, então aqui eles tiveram a oportunidade de falar, de dizer, tá, o que estavam descontentes. Princípio da soberania nacional contra a monarquia absoluta de direito divino. Tá? Instalação da Assembleia Nacional Constituinte, para que todos pudessem ali falar. E aqui, uma Assembleia, os deputados das três ordens, proclamaram a instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Entendeu? Observe que era um pouco aglomerado. A imagem está um pouco ofuscada, mas dá para vocês perceberem como foi feita essa Assembleia. E aí foi um juramento do jogo da Pela, de Jacques Louis David, um francês, em 1791. Aí aqui tem a tomada da Bastilha, uma multidão invadiu e tomou a prisão da Bastilha, símbolo do poder absoluto do rei, onde o rei morava, se colocava lá, entendeu? Eles tomaram a população, libertaram os presos, inimigos políticos da monarquia francesa, porque naquele tempo, toda vez, se alguém se levantasse contra a monarquia, o rei, era preso, entendeu? Então eles foram lá e libertaram eles, se apropriaram das armas, entendeu? Diante da enorme manifestação popular, o rei reconheceu a legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte. Tá? Então, precisou haver toda essa revolução para que o rei pudesse acatar. Tá? Então, vocês podem perceber o quanto é importante dentro da sociedade a junção, tá? de todos para que vá atrás dos seus direitos, tá? De forma ordeneira, entendeu? Para que não fuja do padrão. Aqui, no século XVII, tornou-se uma prisão para nobres ou letrados, adversários políticos, aqueles que se opunham ao governo ou mesmo à religião oficial. Mesmo abrigando 7.000 prisioneiros, no dia 14 de julho, foi invadida pelo povo. Então o povo tomou toda essa Bastilha aí, tá bom? A Assembleia Constituinte foi forçada a tomar medidas imediatas para acalmar o ânimo dos grupos revolucionários. Então eles tiveram que tomar algumas medidas por conta da situação, tá bom? Medidas essas, era o massacre aos nobres e tomada de seus bens. Então eles foram de encontro aos nobres, entendeu? Que eram os detentores da riqueza. Então, os camponeses só trabalhavam, pagavam seus impostos e tudo ia para a nobreza. Tá? Então, eles iam de encontro dele. Outro, castigo aos nobres, tortura, enforcamento. Essa era a forma que eles atuavam na antiguidade, era a questão do enforcamento. Esses episódios ficaram conhecidos como grande medo. Tá? Todo esse processo, toda essa situação ficou conhecido como grande medo. Então, o rei e todo o seu aparato ficaram com medo, porque despertou na população uma ira, entendeu? Porque eles não suportavam, eu creio, não suportavam mais o tanto encargos de trabalhos, de impostos, de cobranças. Então, eles tomaram esse tipo de atitudes. Foi correto? Não sabemos se foi correto. Mas não sabemos nós qual era a situação real daquele povo, tá? Então, uma coisa eu sei dizer a vocês, eles correram atrás dos direitos deles, tá? As medidas, fim dos direitos senhoriais sobre os camponeses, aqueles senhores que tinham ali detentores, donos dos camponeses, então eles se sentiam dono, tá? Fim dos privilégios tributários do clero e da nobreza, ou seja, o clero e a nobreza, como eu falei anteriormente, eles não pagavam impostos, eles não queriam, entendeu? Então agora foi o fim, então agora eles iam pagar também, assim como
os camponeses. Extinção do regime feudal na França, extinguir o regime feudal. Redução do poder do clero, então não só o clero teria o poder, então teria que ser agora ali dialogado com todos. A Assembleia Nacional Constituinte confiscou terras da igreja e o subordinou. Tá? Está aqui a proclamação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Ali está uma outra imagem, não dá para entender, mas está ali na língua francesa. Tá? Mas aqui foi o respeito pela dignidade das pessoas, tá? Liberdade e igualdade dos cidadãos, que não havia e agora passou a ter. Direito à propriedade individual, ou seja, ter seu próprio local. Direito de resistência à opressão política, tá? Então, tinha aquela questão de oprimir, tá? Então, liberdade de pensamento e opinião, tá? Liberdade de pensamento e opinião, tá bom? Então, destacar que frisar esse último, liberdade de pensamento e opinião. Então, todos nós temos essa liberdade de pensamento e opinião. Então, de forma ordenada, tá bom? Monarquia constitucional. Em 1791, a primeira Constituição da França, a França tornava-se uma monarquia constitucional. Não agora só o rei, mas é uma coisa constitucional. Igualdade jurídica, que é isso, organização social. Liberdade de produção e de comércio, sem interferência do Estado. Então, liberdade de produção. Então, vai e vem das mercadorias, sem que o Estado interfira. Separação entre Estado e Igreja. Então, Estado é uma coisa e Igreja. Então, naquele tempo, só a Igreja era o topo. Tudo era a Igreja que resolvia. Agora não, separação. O que é Igreja, o que é Estado, é Estado. Criação de 3 poderes, que é os 3 que nós temos até hoje. Legislativo, Executivo e Judiciário. Tá bom? Representatividade popular através do voto. Isso é uma coisa muito importante. Então, o seu representante agora era escolhido através do voto. Fim dos poderes absolutos. Então, foi extinguido. Aquele negócio absoluto. Está ali no poder, pronto. Ficou. Foi extinto. Governo dominado pela alta burguesia. Tá bom? Então, foram aí as relações da primeira Constituição da França. Forças contra-revolucionárias. O rei Luís XVI conspirava contra a Revolução. Tá? Restabelecimento da monarquia absolutista. Fuga do rei. Aí, em 20 de dezembro de 1792, na Batalha de Valmy, proclamação da República, Assembleia dissolvida, criação da Convocação Nacional, nova Constituição para a França, caráter republicano. Então, as forças contra-revolucionárias, o rei conspirava contra a Revolução. República, forças políticas, eram os gerondinos, representantes da alta burguesia, temiam que as camadas populares tomassem o controle da Revolução, defendiam o rei, então os gerondinos, eles defendiam o rei. Os jacobinos, quem eram os jacobinos? Eles representados pela pequena e média burguesia e proletariado, então aquele camarada lá do campo, tá? Defendiam posições radicais e de interesse popular, condenação do rei à morte e burguesia oportunista. Então, os jacobinos, esses 2 grupos dentro da República tinham essas duas linhas de pensamento. Tá? Quando o rei foi levado a julgamento, a corrente jacobina venceu e ele foi condenado à pena de morte. Então, Luís XVI foi guilhotinado em 21 de janeiro de 1793. Tá? A ditadura jacobina. A execução do rei provocou a revolta dos gerondinos e a reorganização das forças que defendiam o absolutismo. Então, volta tudo. Tá? Comitê da Revolução Pública, controle do exército, da administração do país. Tribunal Revolucionário, punir os traidores da Revolução. Ditadura dos jacobinos, liderados por Robespierre. Período do terror. Tá? E aí o governo dele, como foi? Diversas tendências políticas,
alta média burguesia, camadas populares, tabeliamento dos preços dos produtos, aumento dos impostos para os mais ricos. Tá? Então, ele foi mais radical, não só com os pobres, mas também com os ricos. Maior proteção legal para os pobres, conquistas no setor militar, entrou em vigor a nova Constituição da República. Esses foram os critérios do governo de Robespierre. Constituição da República, sufrágio universal, todos os cidadãos e homens maiores de idade votam, então é um direito aí, direito de rebelião de trabalho e de subsistência, felicidade como finalidade do governo, então critérios dentro da Constituição da República. Governo diretório, os gerondinos e o grupo da planície se uniram contra o governo de Robespierre. Ele foi preso e morto em 1794, fim do período do terror. Tá? Então quem fez isso foi a classe dos ricos. Aí houve a Convenção Nacional, controlada pela alta burguesia, no caso gerondinos, elaboração de uma nova Constituição, todo para outro processo, continuidade do regime republicano, agora controlado pelo diretório, composto por 5 membros. Afirmar o poder político da alta burguesia sobre os países, conter o descontentamento popular. Os territórios franceses ameaçados pelas forças absolutistas vizinhas. Aí teve o golpe de Estado, aí Napoleão Bonaparte deflagrou um golpe de Estado com o apoio da burguesia e do exército. O golpe de 18 Brumário. Napoleão dissolveu o diretório e estabeleceu um novo governo, o chamado consulado, consolidou as conquistas da alta burguesia e o fim do ciclo revolucionário. E aqui eu concluo com vocês um mapa de como foi essa Revolução Francesa. Tá? Observe a França, a bandeira da França bem aqui ao centro, e as setas indicando tudo o que houve dentro da França nesse período. Foi uma revolução. Tá? Iniciou, melhorou para o lado, depois voltou tudo de novo e houve esse vai e vem. Tá? E aqui é para mostrar para vocês como é que acontece dentro de um país. Tá? Então, primeiro, houve uma manifestação popular, porque eram 3 escalas, 1 e 2 dominavam, o terceiro só trabalhava e pagava imposto. Tá? Então, eles tiveram um momento em que não suportaram toda essa carga e foram ao encontro dos seus direitos e deveres. Direitos, né? Porque eles estavam cumprindo só com seus deveres. Ok, pessoal? Essa foi mais uma aula do nosso conteúdo. Vimos na aula passada a Revolução Industrial e agora a Revolução Francesa. Tá? Quero agradecer a atenção de vocês. Logo ao final, quando for esse material para vocês, eu mandarei em PDF para vocês e também uma atividade para vocês fazerem com relação a esse conteúdo. Logo, logo nós estaremos de volta para estarmos juntos, porque enquanto nós estamos só à distância. Bom dia e bom estudo para vocês.